Olá, estamos começando mais um programa Encontro Fraterno e hoje, com a alegria de termos conosco o Dr. Andrei Moreira, que é médico homeopata e presidente da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e com um tema que desperta bastante curiosidade e dúvidas. Nós vamos esclarecer hoje o assunto sobre homossexualidade. Fique conosco. Então, estamos começando o programa Encontro Fraterno com o Dr. Andrei Moreira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Doutor Andrei, qual que é a definição mais completa de homossexualidade? A homossexualidade é uma orientação sexual. Isso significa que as pessoas homossexuais se sentem atraídas afetiva e sexualmente por pessoas do mesmo sexo. São indivíduos que têm a identidade do seu sexo biológico, ou seja, se sentem do mesmo sexo em que nasceram, né? Ou seja, um homem homossexual se sente homem, uma mulher homossexual se sente mulher, mas se atraem pelo mesmo sexo, não só sexualmente, mas afetivamente, se sentem realizados na relação entre iguais. E tem diferença homossexualismo e homossexualidade? Tem. O termo homossexualismo não se utiliza mais. Era utilizado na época em que a homossexualidade era considerada doença. Na história desta orientação sexual, ela foi criminalizada no ano de 1533 pelo rei Henrique VIII da Inglaterra e foi sendo descriminalizada paulatinamente ao longo do tempo. Em 1870, dois médicos, um austríaco e outro alemão, o Otto e o von Krafft-Ebing, classificaram a homossexualidade como uma patologia baseada em pesquisas da época. E isto prosseguiu até a década de 70, quando o movimento gay se organizou nos Estados Unidos e começou a fazer pressão em cima da Associação Americana de Psiquiatria e de Psicologia para rever as pesquisas. E foi o que a associação fez. E quando ela reviu as pesquisas, descobriu que as pesquisas eram feitas em indivíduos em manicômios, em presídios, em uma série de outras condições consideradas vieses metodológicos, que não podia classificar como sendo efeito da orientação sexual homossexual. E as pesquisas que se baseavam somente na orientação sexual não apresentavam os mesmos resultados de distúrbios ou de problemas mentais. Então, desde 73, a Associação de Psiquiatria Americana retirou a homossexualidade da lista de doenças mentais. Em 92, a Organização Mundial de Saúde fez o mesmo. E desde 85, no nosso país, o Conselho de Medicina e de Psicologia não consideram como sendo doença. Hoje, tanto para a medicina quanto para a psicologia, a homossexualidade é considerada uma variante normal do comportamento sexual humano. Variante porque diz respeito à minoria, segundo as pesquisas, de 2 a 10%, embora seja um pouco mais na sociedade. Homossexualidade é opção? Não, não é uma opção. Segundo as pesquisas psicológicas, a maior parte daqueles que se apresentam como homossexuais predominantes ou exclusivos o manifestam ser desde a infância ou ter percebido a atração pelo mesmo sexo desde a infância, embora a orientação sexual e até mesmo a identidade, ela só se consolide mesmo na adolescência, para a vida adulta. No entanto, há inúmeros comportamentos homossexuais que são confundidos com a orientação homossexual. Então, indivíduos, por exemplo, em prisão, têm comportamento situacional que é homossexual. Isso não é a orientação homossexual, é algo que acontece em ambientes onde não tem contato com o sexo oposto, né? As pessoas podem escolher experimentar uma relação homossexual sem que isso seja a sua orientação predominante ou exclusiva. E aí, nesse caso, escolhe-se a experiência. Mas aquele que se sente homossexual, ele não escolhe sê-lo. Ao contrário, muitos dos homossexuais gostariam de deixar de ser, se não pelo fato da homossexualidade ser um problema para eles, mas pelo fato da discriminação, da pressão social, do sofrimento a que são expostos em uma sociedade que é, em sua maioria, homofóbica, né? Nós temos uma sociedade que é heterocentrada, heteronormativa, e nisso
os homossexuais são muito discriminados e uma grande maioria tenta se heterossexualizar para atender aos interesses de pais, da família e até mesmo seus, sem o Gera uma conseguir. vergonha, né, da sociedade. Uma vergonha e um sofrimento, né? E demanda um tempo até que o indivíduo se aceite, se goste, quando ele sente que essa é a sua orientação e é este o caminho para a sua vida. Então não podemos dizer que é uma opção, ainda que alguns possam optar por escolher, por experimentar uma relação homossexual. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique conosco. A indicação que fazemos para leitura, como dica de leitura, é a obra Psicofonia, na obra de André Luiz. É quase que podemos dizer, um verdadeiro tratado, um profundo estudo de Jacobson Trovão, que o faz em nome da Federação Espírita do Estado de Goiás. Pela procura, pelo significado da obra junto aos leitores, por si só já se verifica a importância da obra. Quem não ler estará perdendo. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Em Goiás, nós espíritas participamos do Carnaval de um evento diferente. Trata-se do Congresso Espírita Estadual, onde aproveitamos esse período carnavalesco para encontrar amigos, estudar, confraternizar, tudo com o apoio de excelentes estudiosos da doutrina espírita de nosso país. Trata-se de um evento para toda a família, crianças, jovens, adultos, em locais adequados, com a temática adequada para cada faixa etária. Venha estar conosco neste próximo Carnaval, em 2014, do dia 1º a 4 de março, no Centro de Convenções. Lá estarão Divaldo Pereira Franco, Sérgio Lopes, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida, Otacílio Rangel, Rossandro Kingsley e tantos outros palestrantes que nos levarão a reflexões acerca do Evangelho. Faça já a sua inscrição no site da Federação, www.feego.org.br. Voltamos agora com o Dr. Andrei Moreira, que estamos conversando sobre o tema homossexualidade. Nós falávamos se a homossexualidade é uma opção. Eu gostaria de perguntar, existe algum trauma, por exemplo, para os jovens que experimentam essa opção? Hoje, como está assim, às vezes até fica um pouco confuso na cabeça deles, né? Se ele quer experimentar meninos e meninas. Tem algum trauma? Tem alguma consequência? Como é que os pais devem lidar com isso? Essa é uma temática muito interessante. Hoje em dia, nós temos visto uma banalização das relações sexuais e afetivas de uma forma generalizada, entre héteros e homossexuais de uma forma geral, porque os pais, enquanto referência moral, estão oferecendo muito pouco ultimamente. Então, os jovens têm ficado como um barco sem bússola no oceano de um momento tão conflituoso como é a adolescência, nas transformações do corpo e nas transformações psicológicas. E uma das coisas que se observa atualmente é muitas, sobretudo meninas, experimentando relações homossexuais, porque é considerado moderno, porque as outras no colégio estão experimentando, porque a geração atual se agrada de não ter rótulos e de ser contestadora. Diante de um jovem que compartilhe com seus pais que está tendo uma relação homossexual, nós precisamos ter algumas atenções. A primeira é que os pais não devem fazer um escândalo, porque isso é geralmente tão sofrido para os pais e
tão poucos pais estão preparados para lidar com isso que geralmente agridem os filhos verbalmente ou mesmo fisicamente, o que não ajuda em nada. Os pais devem ouvir os jovens para saber do que se trata e ajudar a diferenciar e a individualizar a situação. Nós estamos falando de um jovem adolescente no início da adolescência que está experimentando a sexualidade, e isso, segundo a psicologia, é experimentação, né? E geralmente ali entre os 10 e os 12 anos, os jovens iniciam aquela fase de descoberta da sexualidade. Então, os homens estão de um lado, as meninas de outro, se atraem, mas não se envolvem. Nessa época é considerada experimentação, as brincadeiras sexuais entre iguais, não exatamente uma expressão da orientação definitiva do indivíduo. Agora, se estamos falando de um adolescente no meio da adolescência, que está partilhando com seus pais, que sempre se sentiu homossexual, que levou um tempo, está tendo dificuldade de partilhar e agora está tendo uma coragem, então provavelmente nós estamos diante de um homossexual predominante ou exclusivo. E aí devemos seguir a orientação que Emmanuel nos dá no livro Vida e Sexo, ao final do capítulo 21, quando ele diz que uma vez que o indivíduo se defina como homossexual na sua vida, deve-se lhe dar a instrução educativa, assim como se oferece à maioria heterossexual. Ou seja, muito provavelmente os pais vão precisar ofertar o amparo psicológico, o acolhimento adequado para que esse jovem possa se entender no mundo, possa caminhar na sua individuação de uma forma madura, plena, se aceitando, se amando, inclusive se tratando com a dignidade de um filho de Deus, que é o que todos devem se tratar, independente da orientação sexual. Já o caso de um jovem que compartilha com seus pais, que está tendo uma experiência, porque no colégio todos estão tendo, porque é moderno, porque não quer ter rótulos, aí se trata de uma atitude contestadora da adolescência. E vai ser necessário que os pais tratem essa situação da mesma forma que qualquer outra atitude contestadora de adolescência. Ajudar os indivíduos a perceber a repercussão que tem qualquer ato, o quanto aquilo pode influenciar na vida do indivíduo, o nível de consciência em que é vivido, as consequências físicas, morais e tudo mais. E para isso é necessário o diálogo, que é tantas vezes difícil na relação entre pais e filhos. Muitos pais que têm dificuldade de fazer isso. E há alguns jovens que assumem comportamento homossexual como várias outras atitudes para agredir os pais, para afrontar o status quo, né, status social, e aí também se trata de outra situação. Como você pode ver, não existe uma receita de bolo. Os pais precisam ouvir o filho, buscar ajuda profissional quando não saibam lidar com o assunto, sobretudo ler a respeito dessa temática, porque é uma temática que as pessoas não estão preparadas para lidar. A sexualidade é muito desafiadora, não é? E neste campo da homossexualidade e das orientações sexuais, há um grande desconhecimento, há muitos tabus e há muitas crenças falsas a respeito. A crença de que o homossexual é pedófilo, é promíscuo, é sem caráter e tantas outras coisas que foram atribuídas e que as pesquisas psicológicas demonstram serem todas falsas. Se os pais se orientam a respeito disso e buscam conhecer, podem então acolher os filhos e orientar os filhos dentro do que a situação requer para cada caso individual. Não dá para fingir que não está acontecendo, né? De forma nenhuma. Que muitas vezes os pais, para não lidarem com o problema, eles simplesmente ignoram e deixam o adolescente, como se diz, resolver sozinho. E é um tabu, inclusive, conversar sobre sexualidade. Quanto mais homossexualidade. O que é preciso observar é que, hoje em dia, a crise de valores que nós observamos na família leva os adolescentes e os jovens a ficarem sem uma referência moral segura. Os pais estão fora do lar, os casamentos muitas vezes estão abalados, os comportamentos dos pais não são referências morais seguras, e aí os pais ficam querendo resolver o problema dos filhos sem olhar para si mesmos. E aí fica uma situação muito difícil. Claro que nós não estamos dizendo aqui que a homossexualidade seja um problema. Ela pode ser vivida pelo indivíduo de uma forma harmônica se ele caminhar para uma vivência de autoestima segura, com um acolhimento dos pais, né? Mas para esses vários outros casos em que se manifesta dentro de um contexto agressivo da adolescência ou contestador da adolescência, vai necessitar uma atenção profunda, né?
Eu fico pensando que é necessário a gente diferenciar a conduta moral, né? Isso independe se alguém é hétero ou homossexual. A conduta moral Independe. Depende. Tanto héteros quanto homossexuais, todos nós precisamos aprender a conduzir-nos na vida baseado nos valores que o Evangelho nos apresenta, ou seja, auto-amor e amor ao próximo, auto-respeito e respeito ao outro, valorização. E no campo da energia sexual, nós temos aprendido com a doutrina espírita que é uma energia sagrada, criadora, criativa, que produz não só as alegrias do prazer revitalizador da troca afetiva, mas também a comunhão de ideias e todos os processos criativos que dizem respeito à alma humana. É uma energia muito poderosa e deve ser tratada com sacralidade, não com desrespeito que tem sido tratado na sociedade atual. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Olá, você está no Tira Dúvidas do nosso Encontro Fraterno. Questões que você manda para o nosso programa e nós tentamos respondê-las através do Evangelho de Jesus, das obras da codificação, dos clássicos da doutrina, das psicografias sérias, idôneas, de referência, de inferência ou de revelação que encontramos na doutrina espírita. Vamos ver. Eusi. É possível ter contato com um ente querido após desencarnar? Com toda certeza. Só que muitas vezes não ocorre como nós gostaríamos, porque nós queríamos receber uma carta, uma notícia, um recadinho especial, umas respostas para as nossas perguntas. Mas vamos lembrar que o telefone toca de lá para cá. Não é que nós queiramos e que vá acontecer. Nós temos que ter aquele merecimento, mas não vamos desanimar, porque sempre virá através do sonho, através de um recado, sempre virá uma notícia daquele querido, porque quando há afinidade entre as pessoas, não há possibilidade de se afastarem definitivamente. É um grande consolo que a doutrina espírita nos traz, por isso ela é chamada o Consolador, porque nós podemos manter esse afeto, este carinho, da mesma forma que sempre tivemos. Pois é, o grande Consolador, o Consolador prometido por Jesus, a doutrina dos túmulos vazios. É esse o trabalho de socorro, de amparo, programado no projeto espiritual para a nossa doutrina espírita. Chico Xavier que o diga, em seu trabalho de cartas, que consolaram tantos corações, cartas que se transformaram em livros e socorrem até hoje, perante a dor dos que estão em choque com a partida, às vezes prematura, dos filhos dos entes queridos. Chico, Divaldo, tantos outros trazem esse trabalho. E é com essa informação do telefone que toca de lá para cá, que nós entramos em contato com os nossos queridos que partiram para o plano espiritual, dando continuidade à vida, porque a morte não existe como extinção de vida. É simplesmente como mudar de cidade, mudar de país e continuar ligados pela afeição, pelo carinho, pela experiência recíproca. Ok. Você esteve conosco em nosso Tira Dúvidas, na telinha o e-mail tiraduvidas@feego.org.br para que você envie suas dúvidas até a próxima semana. Em Goiás, nós espíritas participamos do Carnaval de um evento diferente. Trata-se do Congresso Espírita Estadual, onde aproveitamos esse período carnavalesco para encontrar amigos, estudar, confraternizar, tudo com o apoio de excelentes estudiosos da doutrina espírita de nosso país. Trata-se de um evento para toda a família, crianças, jovens, adultos, em locais adequados, com a temática adequada para cada faixa etária. Venha estar conosco neste próximo Carnaval
em 2014, do dia 1º a 4 de março, no Centro de Convenções. Lá estarão Divaldo Pereira Franco, Sérgio Lopes, Haroldo Dutra Dias, Alberto Almeida, Otacílio Rangel, Rossandro Kingsley e tantos outros palestrantes que nos levarão a reflexões acerca do Evangelho. Faça já a sua inscrição no site da Federação, www.feego.org.br. Voltamos com o programa Encontro Fraterno e vamos perguntar ao Dr. Andrei qual a visão espírita sobre a homossexualidade. Bom, o espiritismo, como uma ciência e uma filosofia imortalistas de consequência religiosa, nos ajuda a compreender profundamente o comportamento e a sexualidade humana. Dentro deste campo da homossexualidade, nós não temos um consenso dentro do movimento espírita. Há inúmeras visões, todas elas respeitáveis, e eu vou apresentar aquilo que nós, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, podemos concluir e que está publicado no nosso livro Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. Neste trabalho, nós apresentamos uma visão da homossexualidade à luz da reencarnação, seguindo os postulados científicos, em sintonia com os postulados científicos que demonstram que a homossexualidade é uma orientação sexual natural. Natural significa que está presente na natureza. E se nós entendemos isso à luz da reencarnação, nós podemos ampliar os conceitos, porque o espírito não tem sexo em si mesmo. O espírito reencarna ora como homem, ora como mulher, tendo a busca de experiências intelecto-morais necessárias para o seu progresso. Isso faz, segundo Emmanuel, com que se sedimente dentro de cada um de nós o fenômeno da bissexualidade, que vai ser mais ou menos pronunciado em cada criatura. Este fenômeno da bissexualidade, ele permite, em sintonia com a lei de causa e efeito, uma ampla profusão de experiências afetivas e sentimentais, a depender do contexto kármico em que o indivíduo esteja, com quem esteja reencarnado, com quem reencontre, com quais as suas necessidades íntimas, internas, etc. Então, a homossexualidade ela pode surgir como experiência para o indivíduo desde a reencarnação, já pode ser trazida do passado e se apresentar desde a infância, ou pode aparecer ao longo da vida, e são significados distintos. Segundo André Luiz e Emmanuel, na obra psicográfica de Chico Xavier, o espírito pode assumir a experiência homossexual reencarnatoriamente em função de provas, em função de necessidades de aprendizagem afetiva e de aprendizagem moral. Geralmente espíritos que no passado abusaram da questão afetiva e que hoje, através da dificuldade da vivência afetiva, teriam a oportunidade de valorizar o afeto. Isso não significa que são espíritos que não têm direito à vivência afetiva e sexual, como por vezes se pensa, muito pelo contrário. Tem todo o direito como qualquer outro. No entanto, a dificuldade de vivê-lo seria um convite da vida a repensar o valor deste afeto, menosprezado ou desvalorizado ontem. Também os espíritos nos explicam que pode ser um fenômeno natural dentro do processo de mudança de sexo na encarnação, ou seja, um espírito que durante muito tempo mudou, foi homem ou durante muito tempo foi mulher, quando passa a ter experiência no outro sexo, não deixa de ter os gostos, as tendências e o caráter do sexo que acaba de deixar. Allan Kardec explica isso na Revista Espírita de 1866 e fala que só muito pouco a pouco o espírito vai perdendo as características daquele sexo do qual a marca está tão fixada nele. E nesse sentido não é um destino, mas pode, a depender do contexto também, da lei de causa e efeito e dos encontros afetivos, aparecer ou aflorar a orientação homossexual aí no indivíduo. Então nós vemos que é uma orientação que faz parte da natureza, no sentido de que ela sempre foi observada em todos os povos, culturas estudadas até hoje, em todos os reinos animais, em todas as espécies do reino animal, que a sexualidade humana foi estudada até hoje, também o comportamento homossexual foi observado. E, à luz da reencarnação,
ela se insere, assim também como a heterossexualidade, no contexto das necessidades do espírito e do aprendizado necessário para cada etapa. Como os dirigentes espíritas devem receber e tratar os homossexuais na casa espírita? Com o mesmo afeto e com o mesmo amor com que recebem os heterossexuais. O homossexual não deve ter nenhum tratamento diferenciado na casa espírita, nem para mais nem para menos. Afinal de contas, a orientação sexual nada mais é do que uma característica do indivíduo, não é nem boa nem ruim. A heterossexualidade também por si mesma não é nem boa nem ruim, depende daquilo que o indivíduo fará dela. Ele pode construir algo muito positivo para a sua vida, como pode destruí-la, a depender da forma como se comporte, afetiva e sexualmente. Então, o dirigente espírita, ao receber o homossexual, recebe um filho de Deus, que busca a casa espírita como qualquer outro, em busca do encontro consigo mesmo, da reconexão com o Criador, do despertar do amor e do aprendizado intelecto-moral. Deve, portanto, ter oportunidade na casa espírita de estudo, de trabalho, de vivências, com a mesma naturalidade com que o heterossexual tem na casa espírita. O movimento espírita vê o homossexual como uma coisa normal? Não, o movimento espírita ainda tem muito preconceito e pouco a pouco nós temos mudado isso dentro de várias abordagens, de várias pessoas que têm trazido conteúdo novo em sintonia com a ciência, que foi o que nós nos propusemos a fazer também. Então, o espiritismo não tem nenhum problema com a questão da sexualidade de ninguém, porque sendo uma ciência que nos dá o entendimento da natureza humana, nos ajuda a compreender os fenômenos à luz da reencarnação de uma forma muito bela. Mas o movimento espírita, enquanto um movimento religioso, científico ou filosófico, tem as suas dificuldades naturais de seres humanos que evoluem com o pensamento com o tempo, que evoluem de acordo com a evolução da própria ciência, já que Kardec nos ensinou que o espiritismo é progressista e evolui em paralelo com a evolução científica. E, portanto, nós temos hoje, desde visões preconceituosas até as visões mais inclusivas. À luz do Evangelho, como é que nós poderíamos combater a homofobia? O Evangelho recomenda-nos inclusão irrestrita. Jesus foi um mestre da inclusão e da amorosidade. Em Jesus não havia espaço para preconceitos, para discriminação, para nenhuma fobia de natureza alguma. Ou seja, não havia espaço para que o ser fosse tratado de acordo com a forma como se comporta ou qualquer aparência. Ao contrário, Jesus, quando interagia com o ser humano, interagia com o Filho de Deus, amava a criatura divina que estava ali naquela experiência, independente de onde e como esse indivíduo chegava até ele. Então, Jesus nos deu o exemplo do acolhimento integral. E é este exemplo que nós devemos seguir no nosso movimento, não só no que diz respeito à homossexualidade, mas no que diz respeito a todas as outras características de diferença. A diferença é uma riqueza da vida, não é um mal. Nós não temos que uniformizar as pessoas, nós temos que trabalhar pela união. E união significa na ausência de fusão e distinção sem separação. Ou seja, nem nos fundimos para termos que ser uma coisa só, ou seja, todos têm direito a ser como são e a expressar-se como bem entender, desde que isso não fira o direito do próximo, e também distinção sem separação, ou seja, ser único e ser individual, mas sem que isso afaste os indivíduos um dos outros, porque a fraternidade é a lei universal e é um dos paradigmas básicos do Evangelho. Se nós assim fizermos, o nosso movimento espírita vai cumprir com o seu papel de ser um revitalizador do cristianismo, né? Fazer a revivescência do cristianismo na modernidade, seguindo os princípios que Jesus nos ofertou. Nós agradecemos a presença do Dr. Andrei. Muito obrigada, foram muito esclarecedoras. Eu te agradeço, é um prazer estar com vocês. E nós voltaremos em uma outra oportunidade. Fique sempre conosco.